Que noite abençoada. Deus é maravilhoso. Queridos, hoje o tema que eu gostaria de conversar com vocês, né, o tema que eu vou dar para essa mensagem é rotina. A rotina é sempre algo que é normal, que nos desgasta. A gente tem nosso dia a dia, nossas obrigações diárias, né? Acordar cedo, trabalhar, estudar. Às vezes dorme pouco, às vezes come pouco, às vezes não descansa o suficiente. E a gente, por muitas vezes, em relação ao cansaço, ao esgotamento, faz que a gente viva no automático. Por muitas vezes a gente fica ali naquela coisa mecanizada, né? Acorda, toma café, vai para o trabalho, trabalha, almoça, trabalha de novo, vai para casa, estuda, dorme. Acorda, enfim. E com, claro, todas as nossas preocupações e obrigações na nossa casa, no nosso trabalho, é normal que os dias passem muito rápido, a gente não consegue acompanhar o tempo, a gente às vezes fica estressado, o comportamento assim ele se torna robótico. Só que Obrigado. Só que o problema de quando a gente entra nesse modo mecanizado é que isso sufoca o nosso espírito. Viver bitolado na rotina é uma coisa que assim é difícil porque assim a sociedade hoje em dia exige que a gente seja cada vez mais prático, cada vez mais eficiente, né? Trabalhe mais, faça mais, produza mais, seja, enfim. E a gente entra nesse processo e a gente perde a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Isso acaba acontecendo. É inevitável que em algum momento da sua vida você enfrente isso. Você olhe para si mesmo e veja como você está, às vezes, frio, né? Às vezes mal-humorado e até distante de Deus por causa dessa rotina sufocante. Atualmente, tudo é muito rápido. Tudo é muito imediato, tudo é instantâneo, né? Você faz qualquer coisa num clique, num toque no seu celular. E o trabalho, tá tudo tão rápido, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo hoje em dia, né? A gente está aqui fazendo uma coisa, pensando em outra, já preparando o que a gente vai fazer na sequência. E a tecnologia, ela é boa. Se usada corretamente, ela pode ajudar muita gente ali a aprender uma coisa nova, a estudar, fazer uma faculdade, até na nossa vida espiritual. Agora com a internet, a gente tem a Bíblia no nosso celular, a gente pode ler um estudo da Bíblia, podemos ouvir uma ministração. Não estou falando que a tecnologia, que esse avanço é ruim, mas assim como qualquer coisa, traz consequências, principalmente se não for usado corretamente. Acontece que a gente, nós, seres humanos, a gente não é habituado a tanta velocidade. A gente não nós fomos feitos, né, para acompanhar tamanha velocidade de avanço e a gente fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é normal que a gente sofra sobrecarga. É normal que a nossa mente fique pilhada e esse fardo ele existe. A nossa atenção ela se torna escassa e, consequentemente, não sentimos vontade de buscar Deus. É tanto cansaço, é tanta coisa que às vezes a gente só quer chegar em casa e morrer na cama, digamos assim. E não te julgo por isso. Quem nunca se sentiu assim, né? Pois é. Quem aqui dizer que quando chega cansado, tarde, e tô morrendo de vontade agora de orar, dobrar meus joelhos e orar a Deus, esse tá no espírito mesmo, porque vamos falar a verdade, na maioria das vezes a gente ora contra a nossa vontade. É uma renúncia. Você quer mesmo deitar e dormir, mas sabemos espiritualmente que a gente tem que orar, então, mesmo quase dormindo, a gente está lá orando a Deus, a gente lê a palavra, e essa é a atitude correta. Mas, enfim, é normal que você sinta desânimo, é normal que às vezes você não sinta vontade de buscar Deus, o que não é normal é você ceder a sua vontade. E muitos são os problemas, né? A gente tem tanta coisa para esquentar a cabeça, problemas pessoais e coletivos. E às vezes a gente até esquece do quanto Deus é maravilhoso. É tanta preocupação, é tanta ansiedade que a gente esquece que Deus está no controle. E eu deixo um questionamento para você, responda para si mesmo, né? Não precisa responder em voz alta. Se você já sentiu tédio de Deus,
Já se sentiu saturado de fazer a obra? Já se sentiu cansado, sobrecarregado, sem vontade de buscá-lo? Por que isso acontece? Para simplificar, né, o nosso exemplo, eu vou trazer um paralelo da palavra de uma época bem distante, que não existia nenhuma parcela da tecnologia e do avanço que nós temos hoje. O contexto era bem diferente, mas a ocorrência ela é bastante semelhante. Isso só prova que o ser humano, ele não muda mesmo. Bom, o exemplo que eu gostaria de trazer aqui é o da passagem do povo de Israel pelo deserto, na saída do Egito até a Terra Prometida. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 78, que o Davi traz um relato bem resumido, já que a história é bem longa. Esse salmo traz aqui na primeira parte dele uma síntese do que aconteceu. Então, Salmo 78, a partir do versículo 1, a partir do verso 1. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel e estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem os seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram do que ele tinha feito, as maravilhas que ele lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova e exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor o ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhes o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou do céu o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó. Bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade. E ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciar o apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A respeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repetindo pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles os buscavam com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Enfim, só até aí. Se for ler o salmo inteiro, tem 70 versos. Enfim, porque eu li esse salmo é só para trazer o contexto histórico. É bem longa a trajetória que a gente encontra ali em Êxodo e Números, mas eu acredito que você já esteja familiarizado com essa história, principalmente agora, você que está no plano de leitura dos autênticos. A gente está lendo o Pentateuco. Se você não faz parte do grupo ainda, fala conosco que a gente dá um jeito de incluir.
Enfim, esse salmo foi mais para trazer um resumo sobre os acontecimentos. E a história é bem conhecida, né? Que Deus liberta o povo de Israel do governo do Egito e guia o povo ao deserto, rumo à terra prometida. E os milagres de Deus, eles ocorrem o tempo todo, né? Desde quando eles saem, logo no início da jornada o mar se abre para o povo passar e escapar das tropas de Faraó. Temos o episódio que Deus se manifesta no monte mais de uma vez, coloca nuvem, a coluna de fogo, dá um maná do céu, faz água jorrar da rocha por 2 vezes, dá codornizes que vem assim, caem, o povo pega e come. Enfim, esse e vários outros feitos que são impossíveis assim à lógica. Deus fez tantos milagres diante do povo de Israel, mas ainda assim o coração deles se afastou de Deus. Eles testemunharam, porque o fato de eles conseguirem não somente sobreviver, mas prosperar no deserto já é um milagre por si só. Já mostra o cuidado de Deus. E então, todos os milagres que eles presenciaram foram milagres ao dobro. Mas chegou um momento que eles se habituaram àquela vida. Aquela vida tão sublime, tão milagrosa que Deus nos deu, pela bondade dele, se tornou corriqueiro. Acabou que, em determinado momento, eles começaram a perder o temor a Deus. E eles pecaram contra Deus, inclusive isso ocasionou uma punição que eles não entraram na Terra Prometida, quem tinha de 20 anos para cima, exceto por Josué e Caleb, inclusive Moisés e Arão não entraram na Terra Prometida. A reclamação era constante, da mesma forma que a gente vê aqui no Salmo que Davi descreve, né? Eles reclamam que não tinham o que comer, aí Deus deu maná do céu, mas eles queriam comer carne, e Deus deu codornizes, e reclamavam que não tinha água, e reclamavam daquilo, falavam que, Moisés, nos trouxe para morrermos no deserto, antes estivéssemos no Egito, comendo, né, os manjares lá. Até os irmãos de Moisés o criticaram. Era uma situação tão tensa que até Moisés, em certo momento, ele perde a cabeça, e na segunda vez que Deus faz jorrar água da rocha, Deus ordena que Moisés fale com a rocha. Ele fica bravo, ele fere a rocha desobedecendo a Deus. Enfim, estava tenso a situação. E é impressionante, às vezes a gente questiona, a gente fica revoltado com o povo de Israel. Como pode? Tantos milagres, tantas coisas maravilhosas que eles viram e presenciaram e Deus fez, e eles ainda eram rebeldes, eles ainda eram obstinados, eles ainda se esqueceram de Deus, pecaram. Né? A gente fica meio revoltado, talvez, lendo assim, mas parando para pensar, trazendo um paralelo para a nossa vida, a gente não é muito diferente. Quer dizer, a gente não, quero dizer, o ser humano no geral tem essa tendência de ser rebelde, de ser obstinado. E em meio à nossa vida, nós não somos capazes de perceber todos os milagres de Deus nas nossas vidas. O paralelo que eu estabeleço é que eles estavam vivendo um milagre de fato, mas decidiram ignorar o Deus, ignorar isso. E para nós não cometermos o mesmo equívoco, porque, veja bem, se você olhar ao seu redor, se você olhar a sua vida, você começa a reparar todos os pequenos milagres, todos os pequenos livramentos que Deus nos dá todos os dias. Não é necessário, às vezes a gente espera algo grandioso, né? A gente tem essa ideia assim de agir de Deus, uma coisa assim extraordinária, né? Que faça assim um estrondo. E sim, Deus age assim também, mas Deus ele está em cada detalhe. Às vezes eu acho lindo os testemunhos assim de pessoas que comentam de que às vezes estavam com uma vontade pequena assim, tipo, o irmão Flávio uma vez contou que queria comer não lembro o que você queria comer aquele dia? Era bolacha, né? E assim, uma pequena vontade, assim, uma coisa que você quer e você ora a Deus e Ele te atende, e isso já é um pequeno milagre, uma providência pequena assim que surge, que pode parecer tão insignificante para outras pessoas, mas você sabe o impacto. O irmão Flávio sabe do impacto que é bolacha.
fez, ele até se emocionou. Deus é maravilhoso e então assim, a gente procura Deus às vezes em coisas muito grandes assim, como um paralítico que voltou a andar, um cego que voltou a enxergar. Claro que Deus faz isso também, mas nós não estamos preparados para viver um extraordinário, digamos assim, a visão humana, se nós não somos capazes de reconhecer e agradecer o que Deus faz no ordinário, digamos assim, o que Deus faz na nossa rotina, a sua vida, né, o seu trabalho, a sua faculdade, a capacidade que Ele te dá, a inteligência, a capacitação, o teu dom que você executa aqui na casa do Senhor, ou até mesmo toda a inteligência que Deus te deu para executar o seu trabalho, a sua faculdade, tudo isso é dele. Tudo isso não é mérito nosso. Não podemos esquecer disso. Eu vi uma frase essa semana que veio bem a calhar. Que o coração grato vê milagres onde o distraído vê rotina. Quando você é grato a Deus, quando você executa, você pratica a gratidão na sua cabeça, você começa a compreender essa questão dos pequenos milagres de Deus na sua rotina. Agora, eu gostaria de avançar e ler o Novo Testamento agora, para continuar nosso raciocínio. Em Lucas 9, a partir do versículo 28, é a passagem que conta da transfiguração de Jesus. Diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens e começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente a si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Essa passagem é maravilhosa. A visão que os apóstolos tiveram deve ter sido inexplicável. Eu até acho engraçado que tem um parênteses que Pedro ele sai meio desesperado, assim, acabou de acordar, viu aquela cena, não entendeu nada. E ele fala: Mestre, é bom que a gente monta umas tendas aqui para vocês. E aqui tem o parênteses, ele não sabia o que estava dizendo. Realmente, acho que ninguém conseguiria raciocinar vendo isso. Eu acho que eu cairia morto ali na hora se eu visse isso. Enfim, brincadeiras à parte. Por que a transfiguração de Jesus acontece? Porque ele mostrou, e especificamente para esses 3 discípulos, a sua natureza gloriosa neste ocorrido, nesse episódio. É com o propósito de mostrar quem de fato ele era. Era de ele reafirmar o propósito divino que nós vimos anteriormente. Depois que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, quando ele está reunido com os discípulos, ele pergunta, né, quem a multidão diz que eu sou? E os discípulos falam que a multidão diz, uns dizem que você é um profeta, que o Senhor é um profeta, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é o João o Batista. Isso está ali em Marcos 27. Aliás, a gente tem ali Marcos 8, na verdade, Marcos 8, 27. E Jesus ele pergunta, primeiro ele perguntou o que a multidão diz. E depois ele diz, agora o que vocês me dizem? E em Marcos 8 ali ainda, 31, é quando Pedro responde, deixa eu ler aqui mais. Aliás, na verdade 27, perdão,
É o 29, na verdade. Marcos 27, 29. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo. Pedro, ele demonstra ter um conhecimento de que, de fato, Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Mas, logo em sequência, quando Jesus começa a explicar do que era necessário, que ele tinha que padecer e ressuscitar no terceiro dia, a gente vê ali que... Eu acho que é em Lucas, nesse mesmo relato em Lucas, se não me engano, se eu estiver errado, que Pedro ele chega para Jesus e o repreende. Depois que Jesus fala da natureza, o que ele tinha que fazer. E Pedro repreende Jesus, tipo, Jesus, como assim? Que isso? E aí Jesus o repreende duramente, né? Parte de mim, Satanás. Então você percebe que Pedro, ele tinha o conhecimento. Quando Jesus questiona, e você, quem acha que eu sou? Ele fala, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus diz o propósito dele na terra, Pedro, ele não entende. Então ele tinha entendido, mas eu não tinha entendido ao mesmo tempo. Não estava claro na cabeça dele. Então, a transfiguração, ela foi assim para bater o martelo. Eles já tinham visto os milagres, eles já tinham visto tudo que Jesus tinha feito até então, mas na cabeça dos discípulos podia ter essa dúvida. Talvez eles entendiam que sim, Jesus era o Cristo, Filho de Deus, mas não haviam compreendido, não haviam entendido o que isso de fato significava, qual era o propósito, né? Não conseguiam conceber essa ideia. Então, Jesus se mostra a eles, ele se revela na transfiguração, para que não restasse mais dúvidas. Inclusive, tudo no momento da transfiguração, é até interessante abrir um parênteses aqui, tem um significado. Porque essa aparição de Moisés, Elias, nada ali é à toa, é mera coincidência. Moisés e Elias, eles representavam respectivamente a lei e os profetas. Porque Jesus, ele nos diz em Mateus 5, 17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus, ele diz isso, ele afirma que ele não veio abolir a lei e os profetas. E o momento que, na transfiguração, que ele está ali diante de Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, só demonstra que o propósito de Jesus realmente era reafirmar isso, era trazer a luz, a consciência a respeito da lei do Senhor, de forma que rompesse com a religiosidade. Os religiosos da época, eles estavam apegados à lei, mas ao mesmo tempo o coração deles se desviava de Deus. Então Jesus, ele traz realmente, ele rompe com esse paradigma do povo escolhido, porque ele traz a palavra de Deus para os judeus e gentios, independente disso, ressignificando o conceito do sacerdócio, assim como nós vimos em 1 Pedro 2,9, mostrando que Pedro realmente entendeu essa ideia. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o mesmo Pedro que tinha entendido, mas não tinha entendido, levou uma disciplina assim de Jesus, prova que ele realmente entendeu o propósito de Cristo. A transfiguração foi importante para isso. Talvez, mesmo com... Bom, enfim, como eu disse, Jesus teve que trazer esse milagre para eles verem, para eles que realmente reconhecessem, porque até então estava surgindo dúvidas sobre, talvez, na multidão, os discípulos, sobre quem Jesus era, mesmo presenciando todos aqueles feitos, toda aquela profecia. E talvez como alguns dos discípulos, eu posso estar na mesma dúvida. Eu posso ter presenciado esses milagres, eu posso ter estado com Deus, mas ainda não compreendi o impacto real do poder dele.
Ou talvez eu até presenciei os milagres, eu vivo na graça de Deus, mas de uma forma que eu adentrei na rotina e comecei a desconsiderar Deus, assim como o povo israelita. Eu trouxe aqui esses dois paralelos para trazer a ideia de que é normal, é uma falha do ser humano de esquecer-se quem é Deus por uma negligência, de certa forma. Mesmo presenciando tantas maravilhas e não sendo capaz de reconhecer isso. Mas enfim, se esse é um problema recorrente, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso sair disso? O que eu faço, né, para não cair nesse erro, nessa falha da rotina? Nós temos que trazer, é um exercício, na verdade, é um exercício racional de sempre trazer à tona os milagres de Deus, a bondade dele para nossas vidas. Porque é normal que a nossa carne, ela tenha a tendência de fazer o que é contrário. Então é necessário ter um pensamento, decidir racionalmente que eu não irei seguir as minhas vontades, decidir que eu irei ouvir a voz do Espírito e irei viver pelo Espírito. Da mesma forma que Romanos 12:1 nos diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, ao longo da sua rotina, ao longo do seu dia, da sua semana, da sua vida no geral, assim como eu disse no começo, comece a observar o que Deus faz na sua vida. Comece a observar os pequenos milagres. Seja grato pelo seu trabalho. Seja grato pela sua família. Por mais que você, por exemplo, não esteja contente com o seu emprego atual, estou dando um exemplo. Não o amaldiçoe. Faça a sua função, não seja um funcionário ruim. Né? Seja grato, porque mesmo sendo um emprego que talvez você não esteja feliz, é o seu sustento que Deus lhe deu. E pense que existe um propósito para você estar ali. Às vezes talvez esteja ruim, não esteja conforme você queira, mas já parou a pensar o porquê que você está ali? Por que Deus não te tirou ainda? Se aquele emprego é ruim, por que Deus não te tirou de lá ainda? Muitos podem ser os motivos. Às vezes Deus quer trabalhar o seu coração, às vezes quer que você alcance alguém lá dentro. Não sei. Somente você buscando a Deus para saber. E tenha sempre em mente o conceito desse propósito do reino, porque a nossa vida cristã, ela não é individual. Nós fazemos parte de um plano que Deus tem no coletivo, para alcançarmos mais vidas, para cumprirmos a obra dele. As bênçãos que Deus nos dá, elas não são assim para benefício próprio, exclusivo. Tudo que o Senhor te dá, todo de recurso que o Senhor entrega nas tuas mãos, é para alcançar outras pessoas, de diferentes formas, porque Deus te dá recursos diferentes para que você alcance pessoas em diferentes propósitos. Obrigado. Então, que nós não sejamos gratos, em primeiro lugar, e não busquemos a Deus pelo material. Porque as bênçãos, elas são uma consequência, mas elas não são o centro do Evangelho, elas não são o centro do propósito de Deus. Entender que você faz parte de uma obra onde exige que você renuncie a si mesmo é um passo muito importante para trabalhar a gratidão na sua mente, você não se esquecer de Deus. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus
de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Aqui Paulo mostra realmente, ele tem essa ênfase na palavra esterco, que ele realmente traz como ele desconsidera tudo aquilo que era antes precioso para ele, era importante, tudo se tornou banal quando ele conheceu o propósito do Evangelho, quando ele conheceu Cristo, todos os desejos, as vontades humanas dele se tornaram desprezíveis. Isso que ele traz aqui. E agora, voltando ali em Marcos, falando na mesma ideia, Marcos 8:34. Palavras de Jesus. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho se salvará. Pois que adianta o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Esses versículos se complementam. Às vezes a gente está preso na rotina, buscando os nossos próprios objetivos. E não me entenda mal, não é que Deus não queira que você alcance os seus sonhos, mas é que os seus objetivos terrenos, eles não podem estar acima do propósito de Deus na sua vida. É normal. Todos nós temos aqui sonhos, temos conquistas, e não é errado você batalhar, não é errado você conquistar. Mas às vezes é essa correria, é essa ânsia de possuir, de ter, de fazer acontecer, que nos faz esquecer que Deus está no controle. Às vezes esse desespero de trabalhar mais, de fazer mais, que faz com que nós deixemos Deus de lado na rotina e estamos sempre tão estressados e tão mal-humorados que não vemos o quanto Deus é maravilhoso e também, às vezes, nem nos damos a possibilidade de considerar que o rumo que estamos tomando pode ser um rumo que não é o que Deus tem para a nossa vida. E a gente vai continuar batendo cabeça. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, assim como lemos aqui em Marcos, é negar a sua vontade. A gente ouve isso sempre, até que às vezes banaliza, né? Esse conceito do negar-se a si mesmo, negar nossas próprias vontades. Isso é tudo. Quando abrimos mão desse apego ao mundo material, eu sei que nós vivemos mundo material, eu sei que temos contas a pagar, mas enfim, eu quero dizer que quando você colocar Deus acima de tudo, por mais que seja difícil, e a palavra de Deus diz que realmente não seria fácil, você entende que Deus está no controle. E esse é um exercício que vai te trazer a gratidão. E aí na sua rotina você não vai estar mais afastado dele. Parece que você esteja cansado, você vai sentir vontade de buscá-lo. E você começa a trazer Deus no seu dia a dia. Eu recomendo que façamos isso, que a gente acorde, obrigado, Senhor, por mais um dia. Senhor, estou indo trabalhar, me acompanhe no ônibus, me acompanhe no meu carro, no trânsito, cuida de mim. Senhor, me ajuda no meu trabalho, que eu faça as tarefas com excelência. Senhor, me ajuda na minha faculdade. Senhor, saia comigo, né, quando eu sair de casa, venha comigo quando volte comigo, me acompanhe o tempo todo. Essa conexão, nunca parando de ter esse relacionamento com Deus. Deus nos deu o Espírito Santo que está habitando em nós. Então, é até contraditório você ter o Espírito Santo dentro de você e ainda assim estar distante de Deus. Pode acontecer, é normal, nós somos seres humanos, nós temos um momento de fraqueza. Mas não podemos esquecer que Deus nos chamou por um propósito maior, que é maior do que nós mesmos, que é maior do que os nossos egoísmos, do que as nossas vontades. E assim viveremos uma vida mais plena, mesmo em meio a tanto estresse da rotina tão rápida de hoje em dia. Então, que nós não busquemos a Deus apenas pelos seus recursos, apenas pelo que Ele faz, pelo que Ele dá, como se Ele fosse um caixa eletrônico, mas sim pelo que Ele é. E busquemos entender qual que é a obra que Ele quer que a gente venha cumprir. Não porque temos algum mérito ou capacidade, não, mas como verdadeiros servos. Então, que a gente não venha permitir que o hábito, o vício da rotina, a banalidade das coisas mundanas tirem o nosso foco. Nós possamos prosseguir para o alvo, assim como o apóstolo Paulo diz.
E assim a gente não vai desvalorizar o relacionamento com Deus. A gente não vai entrar ali em uma vida desviada do propósito, mas não vamos desviar dos caminhos de Deus mesmo, assim como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Para finalizar, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua experiência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com o que os teme. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que o ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Deus é maravilhoso. Mesmo o povo de Israel sendo tão obstinado, Deus teve misericórdia deles. Mesmo nós sendo tão rebeldes, tão obstinados às vezes, nos apegando a coisas que são tão mesquinhas e ficando revoltadinhos com Deus, Deus é misericordioso com a gente. Por isso, o louvemos. O louvemos por esses pequenos milagres do dia a dia que nós, às vezes, até podemos esquecer. Mas não esqueça. Tenha esse exercício de olhar, poxa, realmente Deus está cuidando de tudo. Seja grato a Ele, a sua vida, pela graça, que é o maior milagre que existe. E assim nós poderemos sobreviver nessa rotina. Eu sei que os tempos são difíceis, sei que caminhamos para o fim dos tempos. Mas, enquanto Deus estiver conosco, nós estaremos firmes. E entenderemos que não existe nada maior do que Deus. Que as nossas fraquezas, elas são banalidade perto do que o Senhor pode fazer. Amém. Agradeço a oportunidade.